Olá, continuamos a nossa reflexão sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós chegamos aqui a Mateus 13, a partir do verso 24, quando o Senhor Jesus continua ensinando as multidões através de parábolas. E ele chega aqui nessa parábola que a gente chama a parábola do joio, quando Jesus vai fazer uma comparação entre o reino dos céus e um semeador que utilizou uma boa semente e semeou o seu campo. E enquanto aqueles homens que ali trabalharam dormiam, veio um inimigo e semeou uma outra semente, diferente, que não era de boa qualidade, mas só se percebeu quando os frutos começaram a aparecer. E aqueles trabalhadores, então, ao perceber, relatam o fato ao semeador e perguntam se era para tirar aqueles frutos que não eram o que eles haviam plantado. E o semeador diz, não, se nós fizermos isso agora, se nós arrancarmos esse ramo, nós vamos danificar também a nossa plantação, aquilo que nós plantamos. Então vamos fazer assim, vamos deixá-los crescer, vamos deixá-lo amadurecer, chegar no ponto certo da colheita. Quando tivermos chegado ao ponto certo da colheita, nós colhemos todos e aí depois nós separamos, porque aí depois já não há mais a possibilidade de uma perda da nossa colheita. A partir do verso 36, o Senhor Jesus, em particular com os discípulos, ele vai explicar cada elemento dessa comparação. E no outro vídeo a gente vai chegar nesse ponto. Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito desta parábola e de algo nesta parábola que chamou muito a minha atenção e que eu penso tem um ponto de reflexão muito importante para a nossa vida, que é a sabedoria do semeador. Ele usou uma boa semente, ele semeou no tempo certo, ele fez tudo o que estava correto, mas aquela plantação dele sofreu uma interferência negativa e ele teve que usar de sabedoria para não perder toda a sua plantação. Então ele aguardou um tempo certo, usou uma estratégia certa para obter êxito naquele seu empreendimento. E essa reflexão, essa sabedoria desse semeador pode ser levado para a nossa vida como um aprendizado de muita importância. Nós também procuramos sempre usar uma boa semente para semear em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes, em uma área ou em outra, ocorre uma influência negativa, ocorre uma interferência que pode trazer um prejuízo, que pode trazer um resultado negativo. Mas nós precisamos aprender com esse semeador a ter a sabedoria de aguardar o tempo certo, o momento certo para a gente agir, para que a gente não perca todo o trabalho que fizemos. É muito difícil e é realmente muito triste quando nós investimos de maneira positiva numa área da nossa vida e essa área lá na frente sofre uma interferência e parece que a gente vai ter todo aquele trabalho perdido. Mas se nós tivermos a sabedoria deste semeador e aguardarmos o tempo certo e agirmos de maneira prudente, nós teremos êxito em nossa colheita. Que nós possamos pedir a Deus, porque aqui o Senhor faz uma comparação entre o reino dos céus e o semeador, que viveu essa experiência na vida dele e que usou de sabedoria, que nós possamos pedir a Deus que nos dê esta sabedoria para, nos momentos em que nós tivermos os nossos planos, os nossos projetos, as nossas ações submetidas a uma interferência negativa que pode levar a um termo não muito bom aquilo que nós plantamos, aquilo que nós fizemos, que nós tenhamos essa sabedoria deste semeador para aguardar o tempo. Muitas vezes, na urgência de resolver, né? Na intrepidez, naquela pressa de resolver, angustiados com essa interferência negativa e angustiado com essa situação negativa, nós podemos colocar tudo a perder. Aquele nosso esforço, aquele nosso empenho, nós podemos colocar tudo a perder por uma falta de sabedoria no agir. Não esperávamos, até porque o inimigo daquele semeador veio numa hora que ele não esperava. Foi uma deslealdade da parte dele agir enquanto os trabalhadores daquela plantação dormiam. Mas
Sempre que nós formos pegos de surpresa por uma situação assim, que venha colocar em risco os nossos projetos, os nossos planos, o nosso empenho, que a gente peça a Deus a sabedoria deste semeador. Porque a gente vai ver lá a partir do verso 36 que este semeador é Jesus, é o Filho do Homem, né? Chamado assim, o Filho do Homem é Jesus. E que nós possamos pedir a Ele que nos dê essa sabedoria, né? Senhor Jesus, Tu que és o semeador desse mundo, que nós possamos ter a sabedoria daquele semeador para agirmos de maneira correta, de maneira inteligente, de maneira intencional, no tempo certo, da maneira certa, e assim possamos ser vitoriosos em toda a nossa jornada. Que o Senhor te abençoe. Um abraço.